Oi pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo de 2018, então feliz ano novo aí pra todo mundo, né? Quem tá chegando agora no canal, por favor, inscreva-se aqui nos Entendidos para acompanhar as notificações, marca aqui no sininho, toda essa coisa, para ajudar os amigos, né? Ajudar aqui o nosso conteúdo, já que as ideias, pelo menos para esse ano, é que a gente produza muito mais coisas, não só aqui nesse espaço, que é a minha coluna pessoal Dando Pinta, mas também nas outras colunas do site e coisas afins. Bom, para quem não conhece e para quem já acompanha, a Dando Pinta é uma coluna semanal sobre homossexualidade masculina, né? Afinal, eu estou aí inserido nesse grupo, não só como alguém que estuda, mas que também participa e pratica. E por isso resolvo falar sobre isso aí com... Para alguns propriedade, para outros viagem, enfim. Hoje a gente vai fazer uma coisa igual, porém diferente, que é falar um pouco sobre produtos culturais LGBT, mas especificamente gays, e usar isso para falar sobre identidade gay, que é o grande tema aqui dessa coluna. Então assim, desculpa aí o título sensacionalista, mas a questão é o que faz um filme, ou livro, ou canal, ou qualquer coisa, né? O que faz um produto cultural ser LGBT, ser gay. E por que discutir isso? Porque em último caso, né, em última análise, discutir o que faz um produto ser LGBT é discutir o que é ser LGBT, o que é ter pertencimento a essa identidade. Então assim, a partir dos anos 90, né, quando a gente passou a ter um boom de exploração do Pink Money, uma identificação desse nicho de mercado a ser explorado, a gente teve também uma oferta muito grande de produtos e serviços para o segmento LGBT. E que foi muito legal, né? Tem gente que não gosta, tem gente que critica, e isso é bom, vamos pensar criticamente sobre as coisas. Mas é bom também que as pessoas, né, tenham direito a consumir algo feito para elas, enfim. Para quem gosta e pode, né, é sempre bom. Só que, como você diz que uma boate é gay, que um cruzeiro é gay, que, enfim, que algum produto seu é para o público LGBT? Em geral, como na ideia de masculinidade e de heterossexualidade, você não vê muitas representações e também não é estimulada a afetividade entre homens, o simples fato de você ter dois homens, seja numa postura carinhosa, aberta, alguma coisa nesse sentido, ou principalmente em algo que sugira erotismo, já é o suficiente para que aquilo seja identificado como de gay, né, de interesse gay. Então, muitas vezes, e aí a gente entra em toda a discussão do que é o padrão de beleza, e qual é o padrão de beleza que é validado, qual é a ideia estética do ser gay, porque muitas vezes a propaganda para gays e para coisas gays envolve simplesmente o fato de você colocar dois homens sarados de sunga abraçados, porque, enfim, se eles estão de sunga, estão abraçados, fica sugerido que eles podem fazer sexo, se eles estão dentro de um padrão, eles são desejáveis, estão sendo objetificados, ou qualquer coisa nesse sentido. Então você tem aí o sexo homossexual como a base, né, a grande coisa que faz algo ser gay. O que é óbvio, né, afinal, é na prática homossexual que nasce o que seria ser gay. Só que ser gay é muito mais rico do que isso, né? É muito mais complexo, na verdade. Não necessariamente rico, mas enfim. Ou rico em sentido capitalista, mas uma identidade social, né, ser parte de uma comunidade, envolve muitas coisas. É linguagem, é trânsito social, é onde você vai, com quem você fala, sobre o que você fala, as questões que você enfrenta, tudo aquilo que você precisa viver e vivenciar para se entender como parte de um segmento social. E o sexo, né, eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente não está fazendo sexo 24 horas por dia. Então, embora seja uma identidade sexual, a prática desse sexo, ela acaba tendo que ser representada nas nossas personas de alguma outra forma, seja no modo de vestir, modo de falar, o que a gente frequenta, onde a gente anda, que música que a gente gosta, coisas afins, porque
como é ter uma identidade sexual se você não está fazendo sexo, não é mesmo? Coisa que, evidentemente, não é problema para a heterossexualidade. Mas aí a gente entra na questão de que, como a homossexualidade é o desvio, qualquer menção, qualquer perigo, qualquer chance de contato homossexual é ainda tratada como algo tão sensacional, tão perigoso, que só aquilo já basta para classificar tal produto ou tal coisa como gay. Porque para o mundo heterossexual é horrível ter que lidar com isso, ter que pensar ou ter algum interesse nisso. Então se você tem, por exemplo, dois personagens, homens, ou dois homens e duas mulheres, que tem algum relacionamento afetivo ou sexual num filme, numa novela, então parece que a novela toda, o filme inteiro, o livro inteiro, tudo aquilo é gay. E não necessariamente é assim, né? Nem todos os produtos culturais que são assim taxados estão falando dessa questão. Às vezes, simplesmente, os personagens têm algum desejo, estão fazendo alguma coisa, mas não necessariamente a homossexualidade é o assunto dali. Então eu diria que, tentando responder aí essa pergunta, né, do que faz um produto cultural ser gay, né, ser LGBT, seria ter a sexualidade como tema central. E aí, muito já se perguntou, né, por que os filmes gays, as pessoas são sempre horríveis, e as pessoas morrem de homofobia, e sofrem, e os pais não aceitam, e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Bom, isso acontece quase sempre que a sexualidade é questão da história, né? Primeiro que para um roteiro é mais interessante que exista algum conflito a ser resolvido, né? Afinal, se você fizer uma coisa do tipo... Era uma vez fulano era gay, todo mundo aceitava, tava tudo bem, tudo feliz, ele arrumou um namorado e foi feliz pra sempre. Pode ser muito legal, muito fofo, muito interessante, mas isso não vai gerar muito mais coisa do que, de repente, um curta fofo no YouTube que a gente vai ver, vai achar bonitinho e legal. Né? Em geral tem que ter algum conflito, alguma questão ali, nem que seja, por exemplo, no caso do hoje eu quero voltar sozinho, que depois virou eu não quero voltar sozinho, né? O menino era cego, então tem que existir alguma questão pro roteiro poder andar. E quando você tá falando de sexualidade, muitas vezes a questão é a não aceitação, se assume, se não assume, se é o problema, ou mesmo que os pais ou a sociedade aceitem, se a pessoa acha que vai ser aceita ou não, e essa série de coisas. Então, assim, pegando alguns exemplos aí de produtos culturais relevantes para falar disso, recentemente, há alguns anos atrás, tivemos aqui no Brasil um filme chamado Do Começo ao Fim, que contava a história, né, do envolvimento amoroso entre dois irmãos, dois meio-irmãos. E esse filme é péssimo, gente. Bons atores, boa fotografia, a intenção do diretor parecia ótima, ele justamente disse que não gostaria de fazer uma história que fosse trágica, né? Só que assim, se você faz um filme cuja premissa é dois irmãos gays, ou enfim, se envolvem amorosamente, você precisa tratar desse problema. Então assim, o filme é muito erótico, né? Você tem muitas cenas dos caras se pegando, e eles são lindos, e que beleza. E isso faz automaticamente com que seja um filme de interesse gay, que tenha circulado aí em festivais de sexualidade e coisas afins. Só que você não tinha um conflito. Eles estavam bem, as pessoas aceitaram, e aí ok, teve alguma questão ali da relação, que eles talvez se separassem, mas a rigor eles não estavam lidando nem com a premissa do incesto, que, né, eu acho que inclusive seria muito mais discutida e não aceita do que a homossexualidade, nem com a homossexualidade, né? Os pais aceitaram, os vizinhos aceitaram, tava todo mundo aceitando, tava todo mundo batendo palma e dizendo, ah, que lindo, vocês são dois irmãos, então, aí que namoram, se comem e o caramba. E aí a história, né, fica meio fraca. Agora, em 2017, um filme que tá aí ganhando todos os prêmios, sendo já candidato, né, candidato a ser candidato ao Oscar, é o Call Me By Your Name, né, Me Chame Pelo Seu Nome, no título aqui nacional,
que é meio que um filme gay clássico. Porque, no caso, é uma história de um jovem tendo aí o seu despertar sexual através do envolvimento com um cara mais velho. E é um filme de época, né? Ele se passa em 1983, que, imagina, é o ano que eu nasci, logo não faz nem tanto tempo assim. Mas é um filme que é muito bonito, muito bem feito, muito legal. Ganhou aí vários prêmios, talvez ganhe muito mais. Merece, quem gostou, que bom. Eu também gostei de muitas coisas. Mas pra mim, que já vi bastante filmes LGBT e tal, ele soou como muito pouco original, no sentido de que é uma história que eu já vi. E ok, assim, é legal, eles se envolveram, tiveram ali seus momentos eróticos, depois por questões se separaram. Pode ser que um dia, no futuro, se tiver continuação, qualquer coisa nesse sentido, voltem a se encontrar. Não necessariamente são dois homens que se identificam como gays. No próprio filme, eles chegam a ter, né, encontros ali com mulheres e tal. Então mas é um filme que, essencialmente, só existe e cujo tema central é a sexualidade. Ele é um filme sobre esse envolvimento. E aí é onde a gente chega na parte polêmica dessa coisa, que é o Moonlight, que foi o melhor filme aí do ano passado, né? E que não é exatamente um filme gay ou um filme LGBT. E com isso eu não estou querendo absolutamente negar nada, né? Principalmente a quem é gay, negro e gosta do Moonlight e se identifica, se não é o meu lugar falar sobre isso, mas existem pessoas que podem falar melhor sobre isso. Mas a questão do Moonlight ele é um filme sobre identidade e sobre não pertencimento. Então você tem ali a história, né, de um rapaz que tem até um envolvimento homossexual no meio do filme, mas não necessariamente ele vive uma vida gay o tempo todo. Não necessariamente ele tem essa sexualidade para sempre, inescapável, com essa ideia de sexualidade que a gente tem, de que não, imagina, se a pessoa tem esse desejo, é gay, acabou, fechou, ela é gay. Né? Isso vai muito porque, assim, o Moonlight foi escrito e dirigido por um homem gay negro, né, norte-americano, e nos Estados Unidos é muito usado o termo gay no mundo todo, né? Gay como sinônimo de homossexual, mas aqui a gente já começou a discutir um pouco mais essa questão. Aqui, assim, a comunidade científica já discute, dentro da política de identidades, essa diferenciação. Porque, afinal, gay a gente consegue localizar historicamente, como uma questão de movimento político e tudo mais. E homossexual é homossexual, né? Tanto que o pessoal adora... Um dia eu vou gravar um vídeo, já falei sobre isso, vou gravar um vídeo sobre a Grécia Antiga. O pessoal adora falar assim, porque na Grécia, os gays na Grécia, a homossexualidade, não sei o quê. E, assim, o conceito de sexualidade, há 5.000 anos atrás, sequer existia. Então, a vida dessas pessoas, mesmo que a hora ali da homossexualidade fosse igual, de repente na prática ali do sexo, pudesse até ser igual, o que se pensava sobre isso e como essas pessoas viviam essa ideia de relação e de algo sobre o sexo que faziam, né, se é que elas pensavam, era muito diferente. Então não dá pra gente falar a homossexualidade na Grécia Antiga como se ela fosse enfim, né, como se tivesse show da Madonna em Atenas há 5.000 anos atrás. Não era o caso. Mas aí, voltando ao Moonlight. A primeira parte do filme, né, que é na infância, é provavelmente aquela parte mais universal, não só a todos os gays, mas a todos os meninos. Porque como o filme fala muito de masculinidade e de construção de uma masculinidade tóxica, o que é muito, muito, muito pesado e muito presente nas cobranças e na construção da identidade do homem negro, que precisa ser forte, que precisa ser viril, que precisa de tudo aquilo, a homofobia ela é utilizada como a grande ameaça, né, o grande fantasma, o grande problema, né, a grande proibição contra
um garoto. Então, assim, se ele efetivamente teve um contato homossexual na adolescência e posteriormente, ou teria vários, ou se vai ter isso pra sempre, ou se vai fazer, ou se vai assumir qualquer coisa nesse sentido, na verdade é indiferente, porque o fato de ele poderia ser só tímido, ou enfim, não estar atendendo a ideais de masculinidade daquela comunidade, ideais de masculinidades cobrados de alguém, né, daquela raça, naquele contexto social. E ainda assim a homossexualidade seria a grande ameaça. Então ele seria xingado, aprenderia que a palavra bicha, as palavras bicha, gay, viado, etc., são palavras ofensivas, que ele deve fazer de tudo para não ser entendido dessa forma. Então o filme ele é muito sobre alguém percebendo que não pode dar o mole de deixar-se classificar dessa forma. E aí, ok, a gente chega depois no segundo momento, que é da adolescência, onde por causa de homofobia ele acaba atacando ali violentamente um de seus agressores, e isso vai ter outras reverberações na vida adulta dele. Eu não quero contar todo o filme, nem dar todos os spoilers, mas ele tá aí disponível no Netflix, né? Já passou um tempo, então assim... Mas não dá pra presumir que todo mundo já viu, mas enfim, vejam um filme que ele é muito bom. Mas tudo que acontece na vida adulta dele, que é sobre não se relacionar, que é sobre ter atingido esse ideal máximo de um homem negro com poder dentro da comunidade dele e botar medo mesmo, né, ser um machão, é resultado de como a homofobia é utilizada ali naquela vida. Independente de ele ser ou ter os desejos LGBT ou não. E principalmente, se o filme continuasse, né, se tivesse uma continuação, se fosse explorado por essa forma, e aí sim ele seria mais LGBT, porque ele estaria voltando para essa discussão, caso ele resolvesse romper com aquela comunidade para tentar, de repente, ser inserido numa comunidade gay, a ele restariam dois papéis, que são os dois papéis básicos relegados, né, aos homens negros dentro do que é a identidade gay vigente, que é basicamente o do negão, ativo, comedor, objeto sexual, para usufruto dos gays sexualmente ali nesse métier, ou da bichinha, pão com ovo, periférica, que pode ser drag queen, pode ser engraçada, pode dançar, pode entreter, mas não é tanto um objeto sexual, é uma coisa à parte desse Éden erótico, aonde só quem é super macho e super maravilhoso pode estar. Então, assim, muito o cartaz do Moonlight, muito da campanha ali era sobre aquela cena do menino flutuando, né, na água da praia, ao entardecer e tudo mais. E tem muito isso, assim, é uma sensação, é um filme que tem muito essa sensação de flutuação entre duas identidades, porque ele não consegue tanto nem estar plenamente numa identidade realizada de homem negro, porque existe uma cobrança relacionada à sexualidade a qual ele não atende, e nem, muito menos, a uma identidade social de homem gay, porque essa identidade não fala sobre negritude, não fala sobre periferia, não fala sobre os problemas que ele vive ali. Então dizer que Moonlight é um filme gay é esvaziá-lo de todos os significados e potencialidades que ele tem. É reduzir toda a questão mais importante, que é da negritude, que é da raça, que é da periferia, que é da identidade, que é do pertencimento e tudo mais, a como se ele fosse um outro Brokeback Mountain ou Call Me By Your Name, que não é o caso. Então, tomar um cuidado, às vezes, com isso, né? E aí a gente tem esse exemplo em tudo, né? Na época da série Looking, que também fez muito sucesso, para muita gente ela é muito legal, é muito importante, isso é interessante porque muitas vezes só a representação já é importante. Mas é uma série que só começou a ficar mais
pungente, né, falando um pouco mais de algumas questões a partir ali da segunda temporada, que infelizmente foi quando ela foi cancelada, então ela não teve muito como andar, né? E em comparação, por exemplo, a Queer as Folk, que é uma série de 2001, né, então é todo um outro contexto. A série tinha a necessidade de se apresentar como muito política, né? Tinha todo um quadro onde você tentava ter exemplos de homossexuais para falar de cada grupo, né? E um que era super bonito e pegava todo mundo, outro que nem tanto, um jovenzinho que estava se assumindo, enfim. Era tudo uma outra proposta. Mas a questão é, você não precisa necessariamente que todos os programas, todos os filmes, todas as coisas levantem a bandeira, mas também não dá pra ser só do tipo, ah, eu tava passando aqui na minha cidade e eu me envolvi romanticamente com alguém, ou aconteceu uma grande maravilhosa comédia, um grande maravilhoso terror, e isso não era questão, porque fica falso. Então, assim, Looking tinha muito disso. Como também é São Francisco, né, que é uma cidade mais aberta, a ideia era que não tivesse tanto conflito, porque realmente para aqueles personagens não teria mais algum conflito, né? Eles já estavam assumidos, bem, vivendo suas vidas tranquilamente. Mas isso acaba esvaziando o potencial de discussão da sexualidade, porque a sexualidade não era mais assunto. Então, assim, concluindo esse vídeo, essa ideia e esses pensamentos, e aí, por favor, comentem aqui embaixo, né, digam o que vocês pensam sobre, citem exemplos de filmes e coisas afins que vocês gostam e que acham interessantes, que a gente pode comentar também. O que faz qualquer coisa ser LGBT está ligado à própria ideia de sexualidade. Como a ideia de sexualidade é esse conceito totalizante de que a sexualidade é aquilo que realmente define o nosso lugar no mundo, um produto, seja uma viagem que está sendo vendida para, ou um filme, só é efetivamente LGBT, só é gay, só é de interesse para isso, quando a sexualidade é o assunto principal da discussão. Seja para os personagens não assumirem, ou não viverem, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o sexo, a aceitação, a não aceitação, se a pessoa entende ou não entende, se é proibido ou se não é e tal, precisa ser o tema discutido nisso. Senão você está fugindo do assunto. E aí você está criando um mundo que talvez seja até o ideal, talvez seja o mundo aí do começo ao fim, né? Onde uma pessoa pode, de repente, ter um relacionamento homossexual com o irmão e todo mundo achar lindo, maravilhoso, bater palma e que beleza. Não é bem assim como para um homem negro de periferia se assumir gay ou chegar na boate gay e falar, gente, cheguei, também não é fácil, assim como, mesmo no contexto dos anos 80, do Call Me By Your Name, para aquelas pessoas dali que são intelectuais, né, que têm dinheiro, alguma coisa assim, já era um pouco mais tranquilo, né? Tanto que no filme tem uma conversa, né, entre o pai e o filho, onde a gente vê que seria tranquilo para aquele personagem poder vivenciar uma relação nesse sentido. Enfim, então pensem sobre essa questão, comentem aqui embaixo, por favor, inscrevam-se no canal, tá aqui a bolinha maravilhosa para se inscrever, e sigam os Entendidos em todas as redes, no Instagram também. Que a gente agora começou uma série muito legal no Instagram, tá? Isso é um aviso interessante, sobre LGBTs aí da história. Então, toda terça e toda quinta vai ter post lá no Instagram com gente importante pra nossa história, tá bom? Beijinhos, a gente se vê.